meu caso, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu me formei no ano 2000. Aí fiz a OAB, no começo de 2001, passei e comecei a advogar. E fui fazer o concurso da magistratura e na primeira prova eu passei com muita facilidade, na prova de teste. Eu falei, pô, isso aqui não é tão difícil. O pessoal fala que é tão difícil. Eu nem estudei, eu não tinha estudado. Eu estudei para a OAB, não deu tempo. Assim, vou estudar para a magistratura. Fui lá e passei e falei, isso aqui até que é fácil. Aí fui para a segunda fase, pumba, tomei pau, acho que naquela época por 1,5 ponto. Isso foi um ano depois de terminar a faculdade? Eu não lembro agora, sinceramente, se foi 2001 mesmo, tá? Ou se foi 2002, mas foi por aí. E nessa época não existia aquela quarentena jurídica, o período de experiência, de prática jurídica? Não, naquela época não se exigia. Tá? Depois passou a se exigir durante o período que eu passei a prestar os concursos. Mas aí eu já tinha, então para mim não atrapalhou em nada. Né? Quando eu realmente aprendi a me preparar, que é onde eu vou chegar. Aí beleza, fui lá fazer, segunda prova, pau por 1,5 ponto. Outra prova, mesma coisa, pau por 1 ponto. Falei, pô, tem alguma coisa errada sempre aqui no que eu tô fazendo. Exatamente. Prova de teste eu passava em todas. Aí, bom, eu tinha um amigo que era juiz na época, hoje ele tá até aposentado, que é o Carlos, que mora em Jaú, e eu fui conversar com ele e ele falou pra mim, como é que você tá fazendo lá? E o pior assim, Diego, Ramon, não é que eu não sabia, eu sabia tudo e não passava. Falei, não sabia, tudo bem, você não sabe, não passou, não tem jeito. Acontece, né? Pode acontecer. Mas eu sabia as perguntas, eu via, eu falei, eu sei a resposta. Respondia, não passava. Respondia, não passava. Falei, tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, não é possível isso. Sim. Aí fui falar com ele falou, ó, como é que você responde? Eu expliquei, ó, tem 2 posições, então eu digo, olha, a posição A diz isso, a posição B diz aquilo. E falou, e você? Ele falou pra mim, eu falei, eu não falo nada, falei que tinha as posições, explico, dou exemplos e acabou. Ele falou, tá, isso é o erro. É prova de magistratura, você tem que decidir. Você tem que dizer o que você, né? Qual que é a sua resposta? Qual a sua decisão? Imagina que você está decidindo o caso ali. Depois que eu falei com ele daquilo, e claro, além disso, eu passei a fazer muitos exercícios. Uma coisa que para mim fez muita diferença. Aí, ó, em seguida, pouco tempo depois que eu tive essa conversa com ele, que isso aí que vem, né, da base. Eu vim estudando, mas daquele jeito, mais ou menos, entendeu? Ó, eu era advogado. Quem é advogado aí estuda, veja se acontece com vocês o que acontecia comigo. Eu estava lá trabalhando, então dava um tempinho eu ia estudar. Pronto, tocava o telefone, chegava um cliente, ia ver um processo. Eu não estudava com concentração. Eu estudava um pouquinho a hora que dava. Eu falei, pô, mas esse negócio não vai dar certo, isso aqui não está funcionando. Aí em 2006, foi no começo de 2006, final de 2005, começo de 2006, eu cheguei num ponto, tem muita gente que chega e às vezes desiste. Eu falei, pô, ou eu vou estudar de um jeito que eu tenha assim, tempo para estudar e me organize, ou eu vou abandonar isso aqui. E aí eu comecei a estudar. Em 2006, desse jeito que é o que eu assim, defendo no próprio livro, né? Do jeito da pessoa estudar. Por exemplo, o que eu passei a fazer? Eu passei a estudar de manhã, que eu rendo mais de manhã. Tem gente que estuda melhor à tarde, outros até à noite. Cada um tem um jeito. Mas eu rendia melhor de manhã. Então eu passei a estudar de manhã, né? E à tarde eu advogava. Então eu não misturava mais as coisas. Aquela coisa do tô atendendo, vou estudar. 10 minutinhos. Cara, não funciona. Ó, eu sempre faço uma metáfora assim, que eu acho que estudar é como se fosse um voo. Quando você pega um voo, o avião não demora e sobe, demora um tempo para chegar na altura de cruzeiro dele, e depois ele desce. Esse é o voo. O estudo é a mesma coisa. Você demora um pouco para aquecer, aí você chega naquele voo de cruzeiro, que é o momento que você está mais aproveitando o que você estudou, tá concentração ali total, e depois vai caindo. Tá? Que é a hora que você tem que parar. Normalmente, quando é que é essa hora que tá caindo? 40 minutos, 50 minutos, cara, o seu voo quer descer. Entendeu? Não tem como. Você não vai estudar mais do que aquilo. Então aí você tem que dar uma pausa e parar. E aí eu aprendi a fazer isso. Eu reuni, estudar sozinho mesmo, com concentração, sem estar fazendo outras coisas, e estudar com um método, que é estudar o tempo certo. Porque, eu vou estudar lá 4 horas o mesmo assunto sem parar. Quanto tempo de aproveitamento de estudo você vai ter de verdade? Pequeno, né? 1 hora. O resto, você cumpriu tabela. Não serviu para nada, praticamente. Perdeu 3 horas. Então, são coisas simples, mas que você vai colocando e faz a diferença. E para mim fizeram.